A Marvel divulgou o primeiro trailer de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, mas esse super-herói não é tão conhecido assim como a maioria dos personagens que a gente tem no universo cinematográfico da Marvel. E por isso então, nesse vídeo eu vou te contar quem é o Shang-Chi e também quem é o Mandarim, o vilão e pai do personagem principal nessa história que chega pra gente em 3 de setembro. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo. Fala galera, é o seguinte, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, a gente não tinha nada sobre esse filme até então. Porém, na última segunda-feira, tivemos pôster, tivemos trailer e agora a gente sabe um pouquinho da história. Antes disso, né, a gente tinha vários vazamentos, tanto de roteiro quanto de brinquedos, certo? Mas a gente não tinha nada oficial. Agora temos, e então por causa disso, hoje eu vou responder uma dúvida de muitos de vocês, que é quem é o Shang-Chi, que é um super-herói pouco conhecido da Marvel. Uma coisa que a gente precisa saber basicamente, antes de entrar um pouquinho mais a fundo na história do Shang-Chi e também no vilão desse filme, que é o Mandarim, é que Shang-Chi e Mandarim não são, nos quadrinhos, pai, né? Pai e filho. O que acontece? Eles tiveram que passar por uma transformação para chegar no cinema. Por quê? A história do Shang-Chi ela era da década de 70, quando não tinha muito problema você ficar voltando a estereótipos do Oriente, a estereótipos chineses. A história que eu vou trazer aqui para vocês desses dois personagens é a história nos quadrinhos. Por quê? No filme, a gente não tem como ter muita certeza de como que as coisas vão acontecer. Eu fiz no meu Instagram um vídeo lá no IGTV levantando possibilidades que o trailer nos dá, certo? Então se você quer ficar por dentro desse assunto, me segue lá no Insta e assiste esse vídeo, j.m.carneiro, tá aparecendo aqui embaixo, eu te espero lá. Mais uma coisa importante para saber, né? Eu falei que o Mandarim não é pai do Shang-Chi nos quadrinhos. O que acontece? O pai inicial do Shang-Chi nos quadrinhos era o Fu Manchu. Só que esse personagem, né, esse nome, ele era de uma história literária que a Marvel tinha conseguido os direitos autorais por um determinado período de tempo e por isso estava utilizando esse nome. Porém, depois de um tempo, esses direitos autorais voltaram para os donos reais. Aí a Marvel teve que fazer a alteração. E aí o nome do pai do Shang-Chi virou Zhang Zi, certo? Mas como que eles explicaram isso nas histórias, né? Que Fu Manchu era o nome do personagem como vilão, vamos dizer assim, e a identidade secreta dele era então Zhang Zi, perfeito? É tipo Tony Stark e Homem de Ferro, é tipo Peter Parker e Homem-Aranha, entendeu? Acho que assim ficou mais fácil de entender. Foi a forma como eles deram para tentar dar uma consertada nisso daí. Porém, aqui na história, o pai dele vai ser o Mandarim, que não tem nada a ver com esse personagem Zhang Zi ou Fu Manchu, enfim, como você preferir chamar, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, foi feita uma alteração. Por quê? Nos filmes da Marvel já tinha aparecido um Mandarim, lá em Homem de Ferro 3, que recebeu várias críticas e esse cara era um Mandarim fake, né? A Marvel teve que pedir desculpas para os chineses e para o mundo inteiro e agora, quase 10 anos depois, né, eles voltam com esse personagem para meio que consertar a história. Então, de uma certa forma, eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Essa frase também por si só tem vários problemas, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Perfeito? Então eles resolvem o problema do estereótipo chinês e eles resolvem também a questão do Mandarim dentro dos filmes do UCM. Agora sim, história do Shang-Chi para vocês aqui no vídeo. O Shang-Chi ele foi criado nos quadrinhos em 1973, ganhando uma revista, né, própria, uma série de 125 revistas próprias para ele.
E ele aproveitou, né, a Marvel aproveitou o sucesso dos filmes, né, de artes marciais, principalmente com o Bruce Lee, que foi inclusive fonte de inspiração para o personagem nos seus traços, características físicas, características também emocionais, né? Enfim, o jeitão do cara, né, para falar a verdade. Hoje a gente pode falar, um nome mais conhecido aqui dos nossos dias, a gente pode falar no Jack Chan, que inclusive seria uma participação especial bem interessante para a Marvel incluir nesse filme, hein? O que você acha? E o Shang-Chi, desde criança, foi preparado pelo seu pai para se tornar o maior lutador de Kung Fu de todos os tempos, inclusive do tempo atual. Só que quando ele descobriu que o pai dele queria transformá-lo, na verdade, mais do que um lutador, né, um grande lutador de Kung Fu, mas transformá-lo em um assassino, ele se voltou contra o seu próprio pai. E dá para perceber pelo próprio trailer do filme que essa história vai ser meio semelhante aqui, né? O pai dele, que não é o Fu Manchu, mas é o Mandarim, quer transformá-lo sim num grande assassino. Ele é inclusive considerado o maior lutador, né, de artes marciais da Marvel. E aí, né, cá entre nós, o Punho de Ferro chora. Vamos agora então falar do Mandarim, que é um vilão clássico do Homem de Ferro, né? Não é à toa que eles tentaram inserir o personagem lá em Homem de Ferro 3, mas o tiro saiu pela culatra, né? É um dos poucos erros que a gente consegue apontar assim 100% como um erro da Marvel nesses mais de 10 anos aí, né, de UCM, né? Um dos poucos erros que a gente fala, nossa, isso aqui foi realmente deu tudo errado. O Mandarim, ele tem uma mistura nas suas origens, né? O pai dele é chinês, mas a mãe era britânica, mas ele nasceu sim na China. Porém, os pais dele morreram logo quando ele tinha poucos meses de vida. E aí ele foi criado pela sua tia. E esse acontecimento e um outro próximo acontecimento vão ser fundamentais para formar o vilão que ele se tornou. Em primeiro lugar, né, essa tia era uma pessoa muito amargurada com a vida, sabe? Esse tipo de gente. E isso influenciou o psicológico, né? O jeito dele ver a vida. Eu o treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo. A família dele como um todo era muito rica e eles apostaram muito em transformá-lo em um cientista muito influente e também num grande artista arte marcial. E aí, o que aconteceu? Gastaram muito dinheiro nessa fase da vida dele e quando ele se tornou adulto, ele ficou muito pobre. O segundo fato que eu disse, né, que transformou ele de fato num vilão, foi o fato de chegar à China a Revolução Comunista. E por isso ele foi expulso de casa. Dessa forma, ele se tornou uma pessoa vingativa, aí se junta com o amargurado, né, que ele tinha adquirido da tia dele com quem ele conviveu quase que a vida inteira, então aí você começa a formar uma pessoa que não vai lá muito com a cara das outras, para não falar outra coisa. Expulso de sua casa, ele então começou a vagar por aí até que ele chegou no Vale dos Espíritos. E lá ele encontrou destroços de uma nave alienígena que continha, vamos dizer assim, 10 cilindros, que mais tarde, né, se transformaram nos 10 Anéis, que inclusive está no título do próprio filme do Shang-Chi, né? E esses anéis davam poderes para ele. Então você junta a inteligência de um cientista, vingativo, amargurado, bom de arte marcial e ainda com superpoder. Olha só essa receita de 5 coisas que, olha, não é fácil não. Como forma, né, para despertar o poder escondido nesses 10 anéis, né, que ele ainda não tinha o controle, ele começou a atacar as armas produzidas pelas indústrias Stark, o que chamou a atenção então, né, do Homem de Ferro. Numa dessas aventuras, né, entre Homem de Ferro e Mandarim, o Mandarim consegue capturar o Homem de Ferro, que depois, é claro, consegue escapar. O Mandarim não acaba se tornando apenas um vilão do Homem de Ferro, ele acaba
aparecendo aí em outras histórias, mas clássico mesmo é essa rivalidade entre o Homem de Ferro e o Mandarim. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E para você aprender a criar seu canal de sucesso é muito simples. E vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Tem alguma dúvida ainda sobre a história desses dois personagens, o Shang-Chi e o Mandarim, que vão ser importantíssimos nesse filme e também, é claro, no futuro do universo cinematográfico da Marvel? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Aproveita e se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos de UCM. Amanhã, sexta-feira, tem o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, e logo de manhãzinha já vai sair o vídeo falando sobre esse último episódio. E também, é claro, a gente vai, com um tempinho aí, né, analisar qual que vai ser o futuro do UCM após o término dessa história, com o Sam provavelmente, né, não vou dizer 100% de certeza, mas se tornando um novo Capitão América, entre outras coisas que a série pode nos trazer nessa sexta-feira. Então, para não perder esse vídeo, se inscreve e aciona o sininho, tá bom? Um grande abraço a todos e tchau!